Paz, queridos, boa noite a todos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Hoje, quinta-feira, estamos de volta aqui na New Hope Community Church, aqui em Melrose. É o culto da palavra. Que Deus te abençoe. O culto da palavra acontece toda quinta-feira às 7h30 p.m. online. Nesse momento, somente online. E eu quero encorajar você, membro deste ministério, quero encorajar você que nos acompanha online pelas redes sociais. Vamos juntos estudar a palavra de Deus. É o culto da palavra. A Bíblia diz, quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Eu quero desafiar você a voltar a se apaixonar pela Bíblia. Que você tenha o prazer de abrir os textos sagrados, ler, se deleitar, descansar o seu coração, encontrar força, encontrar esperança. E aqui nesse ministério é o nosso foco, é a nossa ferramenta, é a nossa expectativa, é isso que nós fazemos. Fazer com que você se apaixone outra vez pela palavra de Deus. Quero que você abra comigo a Bíblia, se você puder, por favor, aí onde você está, na sua casa, na sala, no quarto. Se você estiver, de repente, dirigindo, no carro, no caminhão, não tem problema, mas ouça a palavra de Deus. Se você tem uma Bíblia nas mãos, abra comigo, Salmos de número 1. Vamos ao livro de Salmos, Salmos de número 1, por favor, e vamos ler dos versículos 1 ao 6. Aleluia! Diz assim a palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela, na sua lei, medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém, o caminho dos ímpios perecerá. Graças a Deus. Queridos, debaixo desta palavra é que nós vamos dizimar e ofertar agora, neste serviço online, completando a nossa adoração e oferecendo no altar de Deus toda a nossa devoção, esperança, fé, generosidade e gratidão. Quero desafiar você, quero encorajar você, eu quero convidar você a contribuir com a sua oferta, com o seu dízimo, usando agora os nossos sistemas online de contribuição. Se você puder, na parte de baixo aqui do vídeo, provavelmente você está recebendo aí uma informação importantíssima. É o número de telefone por onde você faz o seu envio. Você precisa enviar um texto de mensagem aqui neste telefone com a palavra give, ok? Você faz o seu envio, registra o valor e então a sua contribuição está feita. Se você quiser também, é só aproximar a câmera do seu celular aqui, no QR Code, bem desse lado, e você vai abrir um link no seu celular e você vai poder então preencher os dados, colocar o seu cartão e fazer o seu envio. Eu quero encorajar você, eu quero animar você a contribuir e a ofertar com alegria ao Senhor. Lembre-se, aqui vai um conselho muito importante. Você só deve dizimar e ofertar se você realmente acredita que foi Deus quem te ajudou. Ok? Escute isso. Se você realmente acredita que foi Deus quem te ajudou, seja generoso como filho generoso e contribua com as suas ofertas, com os seus dízimos. Se, contudo, você não acredita que foi Deus que te ajudou, pastor, fui eu que trabalhei, foi a força dos meus braços, se eu não faço, ninguém faz, se eu não resolvo, ninguém resolve, é eu por mim e mais ninguém. Então, eu te aconselho, não oferte nada, não dizime nada, não doe nada,
porque um Deus incapaz de te ajudar não merece o seu culto, não merece as suas contribuições. A Bíblia diz no livro do Gênesis, capítulo 1, que Deus é Deus das coisas, mas no capítulo 2 diz que Ele é Senhor e provedor do homem. Se você acredita que foi Deus quem te ajudou, faça a sua contribuição agora e que Deus te abençoe no nome de Jesus. Graças a Deus, que Deus te abençoe. Obrigado pelo seu envio, obrigado pela sua contribuição. Você que está nos acompanhando pela internet, de perto, de longe, dentro dos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, no Canadá, na América Latina, na Europa, na Ásia, meu Deus, quanta gente boa, quanta gente querida, nossos membros virtuais que mesmo à distância são pastoreados, orientados, conduzidos por esse ministério. Eu abençoo a sua vida, obrigado pelo seu amor, pela sua resposta. Lembre-se, o virtual, ele é oposto do presencial, mas não é oposto do real. Aí onde você está, eu quero alcançar também a sua vida com a palavra de Deus, e que Deus te abençoe rica e poderosamente no nome de Jesus. Eu quero que você agora siga comigo. Hoje é culto da palavra e nós estamos estudando a primeira epístola universal de João. Nós estamos no capítulo de número 2 e hoje nós vamos estudar dos versículos 18 até o versículo 29 do capítulo 2 da primeira epístola universal de João. Se você não acompanhou as últimas ministrações, eu convido você a retornar às nossas redes sociais da New Hope Boston. É assim que você vai encontrar na fanpage, no YouTube, e ali você tem as últimas ministrações. Nós estamos estudando toda a Epístola Universal de João, a primeira, a segunda e a terceira, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Amém? Vamos à palavra de Deus, primeira epístola universal de João, capítulo de número 2, versículo de número 18, até o versículo de número 29. Graças a Deus. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram nossos, não eram de nós, porque se fossem de nós, teriam ficado conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabei todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira é da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, este mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos,
permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Diga graças a Deus. Amém? Na semana passada nós estudamos o capítulo 2, dos versículos 1 ao 17. Hoje nós retornamos ao capítulo 2, agora dos versículos 18 ao versículo de número 29. As epístolas universais de João, a primeira, a segunda e a terceira, são epístolas, cartas preciosíssimas para a igreja. Ele vai tratando do amor fraternal, da graça imerecida, do favor sem medida divino que Deus liberou sobre os seus filhos, a forma com que ele exorta, trata, chamando a atenção, orientando, disciplinando a respeito dos últimos dias. As epístolas aqui de João, primeira, segunda e terceira, são epístolas de altíssimo grau de maturidade relacional com Deus. Essa epístola é para crentes, cristãos, filhos de Deus maduros, que entendem a sua responsabilidade e a sua participação no reino de Deus. A partir do versículo 18, então, hoje, nós seguimos nesta expressão conhecidíssima de todos nós. Filhinhos, é já a última hora. Como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Eu quero que você redobre atenção nesta expressão. O que está destacado aqui, que você e eu precisamos levar em consideração? Primeiro, filhinhos, é já a última hora. Então anote última hora. Aí, olha que interessante. Como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Quando nós entramos no versículo 19 e 20, você vai entender em que condição e qual é a razão, qual é o motivo, porque muitos se fizeram anticristos. Agora a pergunta que a gente faz aqui é: qual é a última hora? Olha lá, filhinhos, é já a última hora. A última hora não é aquela hora em que o Filho do Homem há de vir. Anote aí. Nós não estamos falando da hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque o Filho do Homem, ele virá depois da última hora. Veja que no exemplo do episódio das 10 virgens, ali se estabelece uma hora, e então era meia-noite. Veja que meia-noite é registrado na Bíblia, no formato do tempo, do Cronos, como o atraso do noivo. Então a última hora é a hora do anticristo. Porque o noivo, estrategicamente, ele produzirá um atraso. Percebe? Por quê? Para gerar, para produzir em nós o efeito da paciência, da unção e do bom depósito daquele que o espera, daquele que o aguarda. Então a última hora é a hora do anticristo, não é a hora do noivo. O noivo, ele está gerado no atraso, porque ele está produzindo o efeito da paciência, o efeito do bom depósito. Então a última hora é a hora do aparecimento do anticristo, é a hora do atraso, é a hora do verdadeiro Cristo que virá. E não é o atraso de quem se perdeu no tempo, não é o atraso de quem se perdeu na época. O atraso é daquele que, em misericórdia, dá aos seus filhos, pela paciência, pela unção e pelo bom depósito, a oportunidade de se arrepender, para que o menor número possível de filhos venham se perder no dia da sua vinda. O interessante, então, aqui é destacar o seguinte: é já a última hora, então a hora que vai preparando o aparecimento do anticristo. E o texto diz que muitos já se fizeram anticristos, em várias áreas, em todo o mundo. Já apareceram anticristos, por exemplo, na economia,
anticristos na religião, anticristos na filosofia, anticristos na sociologia, anticristos nas finanças. Todos aqueles que surgem como salvador de alguma situação ou de algum momento, negando a eficácia do Cristo verdadeiro. Segundo o que lemos aqui, você precisa agora conectar com o versículo 19. Veja só, saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, teriam ficado conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. A última hora é a hora do anticristo. O Cristo verdadeiro provoca um atraso estratégico porque está envolvido com a sua misericórdia e oportunidade de reconciliação. Mas segundo o que João está escrevendo, ele diz o seguinte: aqueles que se ausentam de nós, aqueles que, ainda que estamos ministrando, pregando, falando sobre o Cristo verdadeiro, e ainda assim se ausenta de nós pelo princípio da rebelião, pelo princípio da divisão, dos conflitos de interesse ou pela vaidade institucional. Não, porque eu preciso ter um espaço ou um ministério muito melhor, maior ou mais excelente. João está dizendo que todos os que, ainda que habitam um ambiente onde o Cristo verdadeiro é ensinado e praticado e simplesmente não suportam permanecer para somar voluntariamente, estes que saem, infelizmente, saem movidos pelo espírito do anticristo e se tornam anticristos. É isto que João está dizendo. Sai em desacordo, porque se o ambiente em que estamos, pregamos, vivemos, acreditamos e praticamos no Cristo verdadeiro, então não há razão para a dissensão, não há razão para a divisão, não há razão para a separação. Mas a separação, a divisão, a dissensão acontece pelo espírito do orgulho, da disputa ou da necessidade de ter a sua própria vanglória, ou a sua própria honra, ou o seu próprio espaço de celebração humana, ministerial. Todo o ambiente que se prega a Cristo e se vive a Cristo, se não é confortável para aqueles que se ausentam, havendo a verdade do Cristo da verdade, são movidos pelo espírito do anticristo. Todos aqueles que se deixam levar pela vaidade do excesso do seu conhecimento, no sentido de que a unção vos fará saber, e é aqui que muita gente comete erros gravíssimos no seu ministério e na sua relação com Deus. Porque essa ideia do versículo de número 27, que a unção te fará saber, aonde muitos se apegam a este texto dizendo: eu não preciso da Bíblia, eu não preciso ler, eu não preciso conhecer, eu não preciso de ninguém, porque eu tenho a unção suficiente que vai me ajudar a saber. Nós vamos explicar agora o que significa isso. A unção te fará saber o que lhe foi confiado ministerialmente. Não é lhe fará saber o mundo e o fundo ou tudo o mais, lhe tornando uma espécie de semideus. Não preciso ler, não preciso entender. Eu já ouvi isso da parte de muita gente. Não, eu não preciso do culto da palavra, eu não preciso da instrução bíblica, eu não preciso ficar lendo a Bíblia, porque eu já tenho a unção que me faz saber tudo. O Espírito da unção, o Espírito está sobre mim e já me fez saber tudo. Tudo isso é o espírito do anticristo e muitos estão se fazendo anticristos. Quando uma pessoa em dissensão, em divisão, em separação, em conflito ministerial, ele se ausenta de um ambiente, aonde? Eu não estou falando de conflitos inconsequentes, de um altar irresponsável, incapaz de sustentar seus filhos com a palavra do Cristo verdadeiro. Porque ninguém vai permanecer num espaço sendo liderado por um homem que não sabe para onde está indo, que não tem base de uma palavra genuína e irresponsável. É uma outra história. Ninguém permanece num ambiente que não consegue entender o que está sendo feito lá.
Mas se você vem para um ambiente de instrução bíblica genuína, aonde o Espírito da verdade ministra o Cristo da verdade, e você simplesmente decide se ausentar porque se sente atacado na sua vaidade, você que me ouve, você foi movido pelo espírito do anticristo, você se tornou um anticristo naquele ambiente. Geralmente estes que saem com um discurso de que prego mais, o meu dom é melhor, eu revelo mais, eu conheço mais, eu posso mais, eu sou mais poderoso. Veja que estupidez. Se tornou anticristo para aquela realidade. Muitos vão se tornando anticristos. A última hora diz, é a última hora, quer dizer, é o último instante, então aquele indivíduo permanece rebeliado pelo espírito do anticristo. Por isso eu digo a vocês, a epístola de João, a epístola de Pedro, são epístolas de altíssimo grau de maturidade relacional com Deus e ministerial. São epístolas para filhos maduros, não para gente enferma ou institucionalizada, que lamentavelmente foi privada da boa palavra, da palavra responsável, bíblica e revelada. Olha o que a Bíblia está dizendo, vamos lá, este é o culto da palavra, gente. Saíram de nós, mas não eram de nós. Versículo 19. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não eram definitivamente de nós. Então veja que quando as pessoas deixam um lugar, um ministério, escute, eu estou tentando colocar equilíbrio aqui para você entender as diferenças. Quando uma pessoa deixa um ambiente, um ministério, por motivo justo, debaixo de um acordo, pelo favor de Deus, nós encontramos a nobreza do amor, a honra, a manifestação da verdade de um propósito justo para a expansão do reino de Deus. Mas aqueles que saem em nome da propaganda da maldade, da rebelião, da divisão, da briga, tentando se tirar proveito daquela rachadura, estes são movidos pelo espírito do anticristo. João está dizendo que desde os tempos de João até os dias de hoje, até que Cristo verdadeiro venha, nós iremos experimentar o espírito do anticristo se movendo em muita gente, e inclusive no meio da igreja, porque é onde haverá apostasia daqueles que vão negar ou desprezar o ministério que os instrui pela palavra de Deus. Então escute isso, gente. Isso aqui é culto da palavra. Escute isso. É uma palavra de equilíbrio. Se toda a movimentação foi debaixo de amor, de honra, de nobreza, de verdade, porque, pastor, estamos seguindo e vamos expandir o reino de Deus e haverá uma obra linda naquele lugar, então a bênção do Senhor, a bênção do ministério, a bênção pastoral. Agora, por única e exclusiva vaidade, porque eu oro melhor, eu prego melhor, ou eu revelo mais, ou meu dom de profecia é mais poderoso, então eu mereço um espaço de atenção para mim. Espírito do anticristo. E todos os que seguem estas pessoas se fazem anticristo com eles. Escute isso. Versículo de número 20. E vós tendes a unção do santo, e sabeis todas as coisas. Algumas pessoas na pressa leem esse texto aqui e colocam a unção dos santos. Isso aqui não é plural, gente. Isso aqui não é plural, isso aqui é singular. Vós tendes a unção do santo, e sabeis todas as coisas. O que João está dizendo? João está dizendo que o mesmo Espírito Santo, o mesmo Espírito que repousou em Jesus, que habitou em Jesus, que repousou nele, é o mesmo Espírito que habita em nós, que está em nós. Mas esta unção, atenção, vou falar com calma, esta unção do santo
pelo Espírito que habita em nós, o mesmo Espírito que nele habitou, ela só é ativada, ela só é liberada na sua totalidade. Ela só vai fluir com manifestação de propósito e unção do Santo, do nosso interior para o exterior, na medida em que nós nos rendemos ao batismo no Espírito Santo. E então, as línguas estranhas e o selo dessa presença, aleluia, este selo é dado quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Entendam isso. Se você voltar um pouquinho atrás, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo de número 1, a Bíblia diz, no versículo de número 13, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, aleluia, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você aceita Jesus, você recebe o selo do Espírito Santo da promessa. Mas quando você se rende ao batismo no Espírito Santo, e então as línguas estranhas, as evidências, você agora está ativo e liberado no seu espírito em totalidade, para fluir na unção do Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você está batizado no Espírito Santo, você está agora ativo e você recebe a vitalidade de Deus. Porque toda a tua capacidade física, emocional, espiritual e intelectual passará a ser influenciada pela atividade sobrenatural do Espírito Santo de Deus no seu espírito humano. E a unção vai fluir através daí. À medida que você se enche, você também vai se desprendendo, porque se você está ativo no seu espírito pela influência do Espírito Santo de Deus, pelo batismo, pelas as línguas dos mistérios de Deus, você também irá desprender desta mesma unção para servir o reino e abençoar a igreja. Bendito seja o nome do Senhor, escute isso. Então isso aqui não é todo mundo tem, está em todo mundo. Temos, Efésios 1:13, o selo do Espírito, o selo da promessa, porque pelo Evangelho da verdade fomos gerados no Cristo da verdade. Mas quando então somos cheios do Espírito pelo batismo e pelo fogo de Deus que nos aquece, que nos ativa, bendito seja o nome do Senhor, nós então estamos efetivamente operando na unção do Santo, pelo Espírito Santo que opera em nós, no nosso espírito humano. Então nós temos 3 fatores aqui importantes. Primeiro, fisicamente, ou seja, a atividade deste Espírito Santo no nosso espírito produzirá um efeito de postura físico, movimentação, atitude, ação espiritual que é digna de um verdadeiro filho de Deus que foi alcançado pelo verdadeiro evangelho do Cristo da verdade. Então veja que isso é um tom de maturidade elevada. Escute, nem sempre quando o azeite está derramado, nem sempre isto é necessariamente o que determina o fluir de Deus na vida de uma pessoa. Porque depende do quanto esta pessoa concordou, crendo que aquela unção agora o destacaria para fluir no propósito da chamada de Deus para a sua vida. Ou seja, quando você aceita Jesus pelo selo do Evangelho, pela verdade do Evangelho, recebendo o selo do Espírito Santo, é uma coisa, mas concordar e aceitar que aquele selo te elevará a um nível tal de relacionamento com Deus, em que ministerialmente e em propósito você irá fluir na unção do Santo, é outra coisa.
Por isso que existem muita gente na igreja que aceitaram a Jesus pelo poder do Evangelho e até receberam o selo do Espírito Santo, mas não fluem em nada. Quando o selo do Espírito Santo e da promessa estão ativos no seu espírito, você está cheio do Espírito Santo, e então o batismo no Espírito Santo vai fazer com que você receba no seu espírito humano influências sobrenaturais poderosas do caráter de Deus, que alimentarão a sua alma, a sua emoção, a sua vida, o seu corpo, a sua consciência, vão dominar você, vão fluir através de você. Então todos os seus atos sobrenaturalmente confessarão o Cristo da verdade. Veja, isso é uma epístola de maturidade. A atitude do agir, essa transmissão natural, esse desprendimento natural, essa liberação natural, porque quando você está no seu espírito humano ativo pelo Espírito Santo de Deus, pelo batismo deste Espírito, existe um desprendimento natural e uma disposição incrível em fazer fluir Deus e o seu amor através da sua vida. É como uma autorização inquestionável e inabalável de manifestar Deus na vida das pessoas. Meu Deus, tem alguém aí? Diga alguma coisa. Bendito seja o nome do Senhor. Segundo aquilo que foi determinado para você, cantando, pregando, pastoreando, cuidando da sua casa, da sua família, empreendendo na sua empresa, você vai recebendo a unção do Santo no seu espírito, e emocionalmente, intelectualmente, filosoficamente, espiritualmente, em atitude física e também em ato de manifestação e propósito. A unção, o selo que lhe alcançou um dia, vai se tornando visível e efetivo. Deus vai aparecendo através de você, e quanto mais você entrega, quanto mais você despreende, mais você é alcançado por Deus, e é um fluxo de manifestação de Deus e reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Terceiro, o Espírito, ele se move em áreas específicas, ele se moverá em áreas especializadas de Deus, dentro do propósito de Deus para a sua vida. É uma autorização legal, é uma forma legal, de autoridade espiritual legal, para manifestar o fluir do propósito de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Existem dias em que a unção vai ganhar naturalidade, em outras ela vai ganhar uma ação ainda mais sobrenatural, mas todas as vezes que você está fluindo no propósito da unção do Santo, aonde quer que você chega, o ambiente que você chega, ele se torna terra fertilizada para que Deus se manifeste ali, para que Deus apareça ali. Se você está realmente fluindo na unção do Santo, ativa no seu espírito humano, quando você chega em casa, o terreno fertilizado da sua casa começa a receber a presença de Deus. Quando você chega na igreja, o terreno se torna um terreno fertilizado e Deus começa a se manifestar ali. Quando você chega na empresa, quando você chega no emprego, meu Deus do céu, quem tem ouvidos, ouça esta palavra. Glorificado seja o nome do Senhor. Gente, é muito forte. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Esta unção do Santo e esse fluir no propósito da unção do Santo, ela acontece efetivamente quando o nosso espírito humano se funde com o Espírito de Deus. Então não é só vós tendes a unção do Santo porque você frequenta um espaço aos domingos. Não, é uma fusão do espírito humano com o Espírito Santo de Deus. Essa fusão nos encherá de ousadia. Aleluia! E a ousadia, ela acelera o processo da manifestação da unção de Deus. E a unção de Deus, através da ousadia, quando ela se manifesta, ela quebra protocolos. E isso fica claro. Por que ela quebra protocolos? Porque ela sempre irá confundir reis e príncipes que querem se vestir da sua vaidade, se vestir da sua glória, e ela os quebra, porque ela sempre irá buscar
servos humilhados, para que sejam coroados com honra e sejam cheios do favor de Deus. Gente, isso é muito forte. Abra sua Bíblia um pouquinho comigo, vá lá atrás no Antigo Testamento, primeiro livro de Samuel, por favor, capítulo de número 19. Primeiro livro de Samuel, encontre o capítulo de número 19 e encontre o versículo de número 22. Olha o que a Bíblia diz, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 19, e encontre o versículo 22. Vamos do 22 ao 24. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em Secu, e perguntando disse: onde está Samuel e Davi? E disseram-lhe: eis que estão em Naiote em Ramá. Então foi para Naiote em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naiote em Ramá. Meu Deus, que cena extraordinária! E ele também despiu as suas vestes, e profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia, e toda aquela noite. Por isso se diz: está também Saul entre os profetas. Veja que a fusão e a entrega produz o efeito de manifestação sobrenatural, terra fértil para a manifestação de Deus, quebrando protocolos, colocando reis exaltados como servos humilhados para fluírem na proposta e na vontade de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós estamos cheios da unção do Santo, há uma comunicação direta com Deus. É Deus falando ao espírito humano, que vai fluindo pelo seu espírito, que tem a fusão no espírito humano. Bendito seja o nome do Senhor. Às vezes a capacidade de fluir e falar sobre assuntos que talvez você jamais poderia imaginar que seria capaz de desenvolver. O que aconteceu, pastor? Deus falou diretamente ao seu espírito, porque ele encontrou no seu espírito a fusão do espírito dele em você. Então a sabedoria do santo fluiu através de você. Bendito seja o nome do Senhor. Quando eu e você oramos, quando nós estamos rendidos à oração, através da oração, esta unção é liberada e muitas vezes acelerada. Deus opera em nós através da unção do santo, desta habilidade sobrenatural de manifestar a vontade e o favor de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E todas as vezes que nós falamos de Deus, todas as vezes que nós testificamos de Deus, este Espírito de Deus que está fundido ao nosso espírito humano, ele vai se desprendendo e as pessoas vão sendo alcançadas com amor, com favor. Então nós oramos e nos enchemos e nos refazemos, e o Senhor flui e ele vem. Meu Deus, seja adorado o teu nome. Esse fluir é direto do trono de Deus. São canos sobrenaturais desse castiçal sobrenatural que flui através de nós, que nos alcança, essa energia poderosa que nos enche, é esse conhecimento sobrenatural. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele seja a glória. E vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Diga graças a Deus. A gente iria longe falando sobre isso, mas guarde esta palavra. Versículo de número 21. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira é a verdade. Gente, não tem mentira que proceda da verdade. Toda mentira, ela tem como fonte o engano. Toda mentira, ela tem como fonte o engano. As palavras de João aqui no versículo de número 1 é uma palavra de conforto e ajuste do seu tom de discurso, porque ele está dizendo assim: eu não escrevo essas coisas para humilhar vocês. Eu não estou provando nada no sentido de que somente eu conheço a verdade e vocês nada sabem. Não é um processo de humilhação, de exposição, mas apenas para alertá-los de que a mentira não pode fluir do que é verdade.
A mentira sempre fluirá do engano, porque a verdade é a verdade por si só, e da verdade só poderá fluir vida e unção. Meu Deus, não, eu tenho aqui uma verdade para dizer, então uma denúncia é feita, uma acusação é feita, e essa acusação vai produzindo dor, efeito, ferida, exposição, maus tratos, abandono. Não. Existe um espírito de anticristo que se apossou de uma mentira manipulada que tem fonte no engano, porque da verdade sempre fluirá vida e unção, que manifestará a graça de Deus, o amor de Deus, o favor de Deus, a misericórdia de Deus. Gente, isso aqui, levaríamos horas explicando isto aqui. Não, mas porque fulano tem um delito, fulano cometeu um deslize, fulano cometeu uma fraqueza, fulano ficou exposto na sua humanidade, então vamos condená-lo em absoluto e jogá-lo para fora. Veja, isto está construindo uma mentira que se baseia no espírito do anticristo, porque a verdade pela verdade sempre buscará na circunstância a vida e a unção que manifesta a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o terreno fértil para a reconciliação. Quem tem ouvidos, ouça. Meu Deus do céu, o que é isso? João tem sido intenso nessa epístola. Quem tem ouvidos, ouça o que a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus está dizendo. Olha o versículo de número 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo, que nega o Pai e o Filho. Queridos, quando a gente ataca a Cristo, atacar a Cristo é atacar o que ele significa na sua obra e propósito. Quando você ataca ou nega a possibilidade de misericórdia, quando você despreza a possibilidade de compaixão, quando você anula ou rejeita a possibilidade de perdão, você atacou a Cristo. Ah, não. Alguém tem que estar me ouvindo, não é possível. Você está me ouvindo aí? Atacar a Cristo não é atacar o nome ou a pessoa de Cristo de forma isolada. É atacar tudo aquilo que ele representa, gente. Tem alguém aí? É aquilo que ele representa. Seu amor, sua graça, sua reconciliação, justificação, regeneração, verdade. Sua constante afirmação de fidelidade aos seus filhos, dignidade aos santos, que escreveu João dizendo: caminharão comigo vestidos de vestes brancas, porque eu lhes darei. Aquele que nega a Cristo, aquele que ataca a Cristo, gente, ataca o que Cristo representa, não libera perdão, não usa de misericórdia, não se apega à compaixão, assume como juiz na contestação, na exposição, na humilhação. Meu Deus do céu, nosso Jesus. João, o que você está escrevendo, João? E aí começa a aumentar o agravante, porque todas as vezes que atacamos a Cristo e atacamos o que Cristo representa, nós atacamos a divindade. Porque o Pai, o Filho e o Espírito são perfeitos na unidade e são um só. Então atacar a Cristo, rejeitando, desprezando o que Cristo representa, é atacar a Deus e atacar ao Espírito Santo de Deus. Quem são essas pessoas? Anticristos que se fazem nesse tempo. Meu Deus do céu, e agora? Jesus amado. Tem alguém aí, gente? Depois você escreve aí, comenta aí no Facebook, comenta aí no YouTube se você estiver assistindo. Manda esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. Faz o share, compartilha esse vídeo. Manda para gente que precisa ouvir isso. Eu sei de alguém que precisa ouvir isso. Manda lá. Manda a palavra de Deus clara, bíblica e revelada. Muitos estão se fazendo anticristo. Por quê? Porque é mentiroso. Por quê? Porque negam a Jesus o Cristo. Como que eu nego a Jesus o Cristo? Negando tudo o que ele representa. E aqui o agravante aumenta, porque você está negando a divindade. Quem nega a Cristo e o que Cristo representa em toda a divindade, torna-se anticristo. É isso que João está dizendo. Quem nega o Cristo, nega o Filho. Quem nega o Filho, nega o Pai. Quem nega o Pai, nega o Espírito Santo. Nega a divindade, nega tudo que eles representam. Isso é falso.
Negar a realidade daquilo que Cristo é negar a verdade que Cristo é. E esse fato aponta para a comunidade de anticristos. Em nossos dias, em nosso tempo, anticristos. Olha o versículo de número 23. Qualquer que nega o filho também não tem o pai, mas aquele que confessa o filho tem também o pai. Negar e confessar. Anote aí do lado da sua Bíblia essas duas expressões. Negar e confessar. E aqui, junto com o versículo 22, fortalecemos a representação do significado, da importância da divindade como um todo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, negando um, negou os três, e ponto. E aí já está em crise, porque o espírito do anticristo opera. O que acontece? Todo ato de negar a Cristo, negando a divindade, atrai a morte. O contrário disso manifestará a vida. Pastor, eu me sinto morto na alma, no espírito, nas relações, nos propósitos, no meu dom. Me sinto como que morto e falido. Cuidado, será que você não tem se tornado o anticristo neste tempo? Anticristo de um momento, de uma circunstância? Quando você deixa de perdoar alguém, você se torna anticristo naquela situação. Quando você prefere o juízo e a exposição para a condenação imediata do seu irmão, sem misericórdia, o espírito anticristo opera em você. A Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado e o diabo é o nosso acusador. Quando eu e você acusamos alguém, que espírito opera em nós? Senão o de Satanás. Percebe, gente? É isto que João está dizendo e nos chama à responsabilidade. Isto é possível. O Pai e o Filho são a mesma pessoa, porque o Espírito da unidade faz da divindade o vínculo perfeito entre eles. E ambos se tornam a divindade, a manifestação de todo o propósito de Deus, de toda a vontade de Deus, de toda a força de Deus. Meu Deus do céu, hein? Tem alguém aí dizendo assim, por que eu liguei esse computador hoje? Eu lamento a ausência da responsabilidade bíblica de muitos altares. Lamento que muitos pastores precisam vender os seus corações e as suas mentes para ensinar a conveniência ao povo, apenas para manter prédio, finanças e conveniência ministerial e memória de placa. Eu lamento, mas a Bíblia ainda é a Bíblia e ela está aqui e eu dou graças a Deus por você que entende esta verdade. Aleluia. Versículo de número 24. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho, também permanecereis no Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui está o propósito da vida eterna. O propósito da vida eterna é permanente e é fruto de promessa dado aos que permanecerem. Calma. Você olha para alguém que está um pouco mais fraco hoje, mas a jornada ainda não terminou. A graça de Deus ainda está ativa. O Jesus, o Cristo, ainda é aquele que reconcilia. Ele ainda tem toda a condição de reconciliar, de trazer, de perdoar. Bendito seja o nome do Senhor. Recebe esta palavra aí. Todo espírito de anticristo, ele não permanece na palavra. A Bíblia nos chama dizendo, permaneçam no que vocês ouviram. Porque este é o grande segredo, a permanência no Filho, no Pai, no Espírito. Então nós podemos somar com o verso 25. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. A vida eterna traz nos seus frutos, frutos da eternidade com Deus, daqueles que permanecem na palavra, permanecem no que ouviram. Gente, escuta, quando Satanás tenta desvirtuar um homem e uma mulher de Deus, ou ele usará o espírito de Jezabel para expor a sua humanidade, ou ele usará o espírito do anticristo para torná-lo estúpido e ignorante quanto ao ensino da palavra de Deus. Gente, quem tem ouvidos, ouça.
Ouça o que o Espírito Santo diz. Epístola de João, madura, forte. Olha o versículo de número 26. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. João está se posicionando agora e o seu discurso é o discurso de um líder responsável. É o discurso de um homem espiritual, de um líder espiritual responsável. E ele escreve dizendo: o que eu estou dizendo a vocês, o que eu estou declarando, o meu discurso é para que vocês não sejam em maneira alguma enganados. Que vocês possam, através da habilidade da unção e de conhecer, guardando o que vocês receberam, cuidado, cuidado, cuidado. Atenção, igreja, despertem-se para o engano de ministros que se aproveitam da ignorância das pessoas para negar a eficácia da misericórdia e da verdade bíblica. Olha o versículo de número 27 agora. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nela ou nele permanecereis. A unção de Deus, pela presença da fusão do Espírito de Deus no nosso espírito, ela deve habitar em nós, ela deve morar em nós. E esta habilidade, esta unção, ela vai nos ensinar, ela é verdadeira, ela não é falsa. Mas somente enquanto permanecermos nele e na sua palavra. Agora veja, a gente tem que entender essa questão da unção, que é a habilidade do mover do Espírito. E esta habilidade do mover do Espírito é em áreas específicas, em ferramentas ministeriais, com propósito, que nos foi dada pelo Senhor. Então não é simplesmente o saber. Se você vai fluir na unção do propósito da palavra, você vai fluir na habilidade do entendimento da palavra. Se você tem a unção da habilidade do louvor, você vai fluir através do canto ou da ministração com instrumento. Se é para empreender, será com capacidade, inteligência, conhecimento, desenvoltura. Essa unção vos fará saber, conhecer em cada uma específica, especializada habilidade, de uma forma sobrenatural, legal, espiritual. Haverá um fluir dos frutos da bênção de Deus, confirmando o que você recebeu de Deus, através do propósito de Deus para a sua vida. Então não é simplesmente sair pela rua e achar que você vai conhecer tudo. Mas o depósito que você vai ter de busca, conhecimento, oração, consagração, leitura da Bíblia, capacidade de crescer na sua área empreendedora, ali você vai ter a unção sobrenatural que vai te ajudar no conhecimento ampliado daquela habilidade ou daquele dom que o Senhor te concedeu. Versículo de número 28. Agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. A unção tem esta habilidade também de nos deixar organizados. A unção nos mantém informados quanto ao tempo da reunião com ele. Oh, bendito seja o nome do Senhor. A unção não nos deixa sem a presença, sem a graça, sem a habilidade de saber que estamos no caminho certo. Bendito seja o nome do Senhor. A unção nos guarda no caminho da fé, mesmo que ele tardar. Se todavia tardar, espera-o, porque certamente virá. O atraso pertence ao noivo, não pela irresponsabilidade, mas pela oportunidade de que muitos se arrependam. E a unção nos mantém antenados, atualizados. A unção não permite a confusão. Esta é a mais nobre característica da unção. Através do Espírito de Deus, na fusão com o nosso espírito humano, ela não nos deixará confuso. A unção permanecerá em nós para nos ensinar, para nos orientar. Ela estará em nós para que a nossa vida com Deus não seja uma vida pega de surpresa, como se não estivéssemos esperando. Pelo contrário, uma
vida dada, guardada, escondida nele, na esperança dele, para a glória dele. Meu Deus do céu, tem alguém aí? Diga glória a Deus. E por último, no versículo de número 29, se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Aleluia. Aqui está características do novo nascimento, essa geração nele, geração no seu caráter, geração na sua força, geração na vida que há nele. Bendito seja o nome do Senhor. É a unção que nos ensina que somos justos por causa dele, porque ele é justo, então ele nos justifica. Aleluia. É a unção quem nos ajuda a praticar os seus mandamentos. É a unção quem nos convence que nascemos dele e devemos permanecer dele. É a unção quem nos ajuda a guardar a sua palavra. É a unção que testifica que nós estamos nele, que ele está em nós, que somos nascidos dele. Bendito seja o nome do Senhor. Se você tem esta unção que flui pela habilidade do Espírito de Deus, na fusão com o seu espírito humano, você não está titubeando, você não está cocheando em dois pensamentos. Será que eu vou à igreja? Será que eu permaneço crente? Será que eu permaneço fiel? Será que eu permaneço firme? Eu não quero ir ao culto. Eu estou ofendido com o pastor. Eu estou ofendido com os meus irmãos. Isto não te abate, porque você tem a unção do Santo, que testifica que você nasceu nele, dele, por ele e para ele. E se você tem esta unção do Santo, você sabe quando algum irmão está mais fraco, mais forte, mais firme, mais instável, e você tem a misericórdia para suportá-lo, para ajudá-lo. Oh meu Deus, tem alguém aí? Diga glória a Deus por esta palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, nosso culto da palavra vai chegando ao fim. Eu quero orar por você agora que ouviu esta ministração. Você está ouvindo a palavra de Deus na primeira epístola de João, no capítulo de número 2. E nós estamos sendo chamados a atenção quanto à nossa vida com Deus. Isto é uma palavra de maturidade. Nós estamos falando a adultos. João está falando a adultos. E a Bíblia diz que ele não está discursando sobre a verdade, confrontando o espírito do anticristo para expor os irmãos ou para condená-los, não, para livrá-los do engano. Você que está ouvindo esta mensagem agora, nesta quinta-feira, você que está ouvindo a mensagem agora, nesse instante, ou assistindo em outros dias, você está recebendo uma palavra de verdade, da verdade, pela verdade, que te coloca no propósito de Deus. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo os teus filhos. Obrigado por este tempo. Obrigado por esta hora. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de ministrar aos teus filhos o que recebemos do Senhor por intermédio de João e sua epístola. Obrigado porque aqueles que ouvem a palavra da verdade agora, dando crédito a ela, estão crescendo na relação com Deus, estão se tornando firmes, estão se tornando estáveis. Pai, no nome de Jesus, que o espírito do anticristo saia da mente, do coração e do meio da casa, do ministério, da empresa dos seus filhos. Sai agora, no nome de Jesus. Senhor, que esta palavra traga vida, que esta palavra traga alegria, traga força, renovo, coragem. Pai, nós abençoamos os teus filhos agora, crendo que o Senhor está fazendo muito e infinitamente mais para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Queridos, estamos chegando ao final do culto da palavra. Você que esteve conosco aqui todos esses minutos, Deus te abençoe. Seja bem-vindo a New Hope Community Church aqui, Aba, Boston. Nós estamos aqui em Melrose. Nós estamos na 355 Franklin Street em Melrose. As nossas reuniões acontecem todo domingo à noite. Domingo à noite, 6 p.m.
PM em ponto. Estamos fazendo 1 hora de reunião, das 6 às 7. A presença de Deus tem estado conosco. A força da revelação da palavra. Estamos nos derramando em adoração, crendo naquilo que Deus nos deu para fazer, desde que o Senhor nos trouxe para os Estados Unidos. Seja bem-vindo com a sua casa. Seja bem-vindo com a sua família. Se você gostou desta reunião, compartilhe. Envie para amigos. Olha, assista aí. É palavra de Deus e você vai nos ajudar a evangelizar e levar o reino de Deus cada vez mais longe. Então, só para nós deixarmos registrado, domingo, 6 p.m., 355 Franklin Street, em Melrose. Eu te espero lá com a minha família e toda a igreja. Eu quero ministrar, orar, eu quero clamar a Deus por você. E ao longo da semana, a nossa reunião, somente na quinta-feira, online, é o culto da palavra. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o rosto e guarde você em paz. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com você, sua casa, sua família, desde agora e para sempre. E todos nós dizemos amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima reunião.